O seu guia definitivo do Código Civil está de volta, artigo por artigo comentado. E hoje a gente segue no livro 1, título 1, capítulo 3, pequena correção aqui, e a seção de número 1 falando sobre a ausência. Já falei para você como é que se verifica a ausência lá no artigo 22 e hoje nós vamos ver quem é de fato o curador dos bens do ausente. Então, uma pessoa sumiu. E aí? Quem vai administrar os bens dessa pessoa? Claro, aquela pessoa que está do lado todos os dias, o cônjuge. Sentiu falta de alguém? Porque cônjuge é de pessoa casada. Mas e no caso de uma pessoa que não está casada, está em união estável? A regra vale ou não vale? A gente faz uma interpretação extensiva e, apesar da diferença de casamento e união estável, é igual para o companheiro. Então, a mesma regra do casamento se aplica também à união estável. O cônjuge ou companheiro do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, isso aqui é para o pessoal que se separou antes de 2010. Até 2010, eu precisava primeiro me separar, esperar um período para depois fazer o divórcio. A emenda constitucional 66 de 2010 aboliu esse negócio. Se você quer casar hoje e se divorciar amanhã, não tem problema. Pode se divorciar. Então, nesses casos, a gente tem a pessoa não separada judicialmente ou de fato por mais de 2 anos. Então é a pessoa que não fez a separação judicial, mas ela está separada, está cada um no seu canto, há mais de 2 anos. Se for menos de 2 anos, ainda é o curador. Por quê esse prazo de 2 anos? Eu não falei para você que antigamente precisava primeiro separar para depois se divorciar? Pois é, precisava primeiro se separar por 2 anos. Aí depois é que fazia o divórcio. Por isso que a lei mantém esse prazo de 2 anos. Ele é meio capenga hoje em dia, mas está na lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Antes da declaração da ausência, será o legítimo curador. Então, o curador, em primeirinho lugar, é o cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente, nem divorciado, nem extinta a união estável, nem separado de fato por mais de 2 anos. Mas e se eu já tiver separado de fato há mais de 2 anos? Se eu já tiver me divorciado? Ou se eu não tiver cônjuge ou companheiro? Quem será o meu curador? Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais. Então, os pais são os segundinhos. Pais. Cuidado, porque pais não é a mesma coisa que ascendentes. Os meus avós são os meus ascendentes. Os meus avós vão ser os meus curadores? Não. Os pais. Avós não entram nessa conta. Não tem pais, ou os pais morreram. Os descendentes, terceirinhos. Cuidado para não confundir descendentes com filhos. Aqui é o contrário. Os meus netos serão os meus curadores, se eu não tiver filhos. Então, cuidado, porque aqui tem uma pegadinha. Não é ascendentes e descendentes, não é pais e filhos, é pais e descendentes. Nessa ordem, não havendo impedimento que os iniba a exercer o encargo. Se tiver os pais, ambos vão ser os curadores do ausente. E se tiver 18 filhos, 18 filhos vão ser curadores do ausente? Eu tenho um problema, né? Porque pais geralmente são 2, às vezes 1, às vezes 3, no caso de multiparentalidade, né? Agora, filhos. Filho pode ser desde 0 até o infinito. A capacidade, especialmente para os homens, né? Você pode ter prole praticamente infinita. Mulher não, tem uma restrição biológica, mas ainda assim, é possível ter muitos filhos. Hoje em dia não é comum, mas é possível.
Como é que faz? Neste caso, parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Então, entre filhos e netos, eu vou preferir os filhos. Filhos em primeiro lugar. Tem uma regra não escrita aqui, que é uma regra que está lá no direito das sucessões, artigo 1800 e pouco. Daqui 1700 e poucos artigos a gente chega lá. No caso de filhos, geralmente há uma preferência aos mais velhos, há uma questão de senioridade. Né? Aqui que segue uma tradição muito antiga, né? Dos mais velhos terem precedência em relação aos mais novos. E se não tiver nenhum desses, aí, quarto lugar, compete ao juiz a escolha do curador. É o que nós chamamos de curador ad hoc. Né? Não fala o H no latim, não é ad hoc. Tem gente que fala ad hoc. Não, não é ad hoc, não. É ad hoc. Fala junto mesmo. Então é um curador ad hoc. Quem é esse curador ad hoc? Quem o juiz quiser. Aí o juiz vai nomear alguém, né? Antigamente eu diria uma pessoa de bem, mas pessoas de bem e pessoas não de bem muitas vezes se confundem, a gente não sabe exatamente quem é quem. Então o juiz vai indicar alguém de confiança do juízo como curador, o curador ad hoc. Amanhã a gente volta com o artigo 26. Você me acompanha nas minhas outras redes sociais? Ó, cola aqui, ó, lá pelo Instagram, você vai ver o direito civil como nunca se viu. Até amanhã.